Tá querendo aprender Blender 3D, mas tá meio perdido de como e por onde começar? Então esse vídeo é feito especialmente para você. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar como que você pode iniciar hoje com o pé direito, com uma das ferramentas mais poderosas do mercado. Lembrando que essa versão do Blender, pessoal, 3.1.0 estará disponível para download no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E os demais conteúdos que nós vamos utilizar aqui neste tutorial também ficarão disponíveis gratuitamente, beleza? Então vamos dar continuidade. Inicialmente, quando você abre o Blender, ele vai aparecer essa janelinha aqui de instruções para poder criar um novo arquivo, abrir algum arquivo anterior, né? Aqui são os arquivos recentes, enfim, normalmente a gente clica aqui fora para poder escolher manualmente o que a gente quer. Num ambiente tridimensional, para você que nunca mexeu com isso, pessoal, nós temos um universo, certo? E esse universo, a cada movimento, a cada quadradinho que a gente direciona para um lado ou para o outro, existe um número que especifica o posicionamento que a gente se encontra nesse universo. Então, quando a gente cria o Blender inicialmente, nós temos 3 elementos, tá? Que é esse cubo, ok? Nós temos aqui esse objeto, que é uma câmera, tá? E nós temos esse outro objeto, que é um ponto de luz. Como que eu estou selecionando aqui, pessoal? Eu estou utilizando o botão direito para seleção. Talvez você tenha que utilizar o botão esquerdo, tá? Como é que eu vou saber qual que é o botão correto? A gente vem nessa opção aqui, ó, que já é uma coisa bem importante para você saber, nas opções de edição, preference ou preferências, tá? E aqui a gente vai encontrar algumas configurações iniciais que são bem importantes, né? Começando pelo Key Map, que normalmente essa janelinha com essas escolhas aparecem pela primeira vez quando você abre o Blender. E aí você pode especificar qual que é o botão do mouse, né, que você vai usar para a seleção. Então, no meu caso, como eu sou um usuário antigo já, eu prefiro utilizar o botão direito que eu estou mais acostumado, tá? Mas fica ao critério de vocês. Eu prefiro o botão direito e o botão esquerdo ele muda o posicionamento dessa mira que nós temos aqui, que é chamada de cursor 3D, certo? Aqui nós vamos ter algumas outras configurações, tá? Que é uma questão mais de preferência do usuário, nada que seja essencial agora de início, tá? Você não precisa se preocupar com isso aqui, o mais importante é só realmente a seleção, tá? Mas aqui vai ter várias outras coisas relacionadas à parte do sistema, add-ons, que são plugins, né? Aplicativos que a gente pode melhorar, aperfeiçoar, dar mais ferramentas, né, para o Blender para a gente conseguir trabalhar com mais opções, tá? Configurações de viewport, interface, né, que inclusive eu estou utilizando a minha interface, pessoal, minha linguagem em inglês. Pode ser que você já tenha colocado em português na tela de entrada. Não tem problema, tá? Só tente identificar visualmente os botões que eu estou clicando, o local para você traduzir do que eu estou fazendo aqui. Mas se você não se importar, eu até aconselho que você troque para inglês só para a gente fazer o tutorial, tá? E depois você pode trocar novamente aqui para o português, tá? Português do Brasil. Por que eu uso inglês, pessoal? Porque tem muito tutorial na internet que ainda se encontra em inglês, tá? Então vai facilitar para vocês que todo o conteúdo esteja em inglês, né, para entender os processos de criação. Perfeito? Então, botão direito seleciona os objetos, olha só. Botão direito eu vou selecionando. Quando eu quero remover um elemento, por exemplo, esse cubo, eu quero deletar. Então eu tenho duas opções, eu posso usar o delete, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, que é o comando para desfazer. E eu posso usar também a tecla X. O X ele vai me perguntar se eu realmente quero deletar. Aí eu vou confirmar clicando nele, tá? Tá, galera, o que acontece? Vamos entender a movimentação aqui nesse universo. Ó. Aqui eu estou utilizando a rodinha, né, o scroll do mouse para poder fazer essa movimentação para frente e para trás, certo? E quando eu pressiono essa rodinha do mouse, eu consigo fazer esse movimento. Pressiono a rodinha e mexo com o mouse, né? Então eu consigo rotacionar a visão em torno de um objeto que esteja selecionado ou focado, né? Não necessariamente uma seleção vai ser o ponto de rotação, tá? Ó, a gente ainda continua rotacionando em volta do cubo, mesmo a câmera estando selecionada. Depois vocês vão entender melhor isso mais para frente. Um critério bem importante, né? A gente usa então esses processos aqui para movimentação, né? A rodinha deslizando para frente e para trás, aperta e move o mouse para poder rotacionar em volta,
Segura o Shift, a tecla Shift no teclado e aperta a rodinha e move para fazer esse tipo de movimento, certo? Então ele é muito útil quando a gente se aproxima, né, e está com dificuldade de rotacionar para poder enxergar a outra ponta do cubo, né? Então eu posso segurar a tecla Shift, apertar a rodinha e mover assim para o lado. Tá? Isso aqui é um exercício que vocês têm que praticar muito, tá, gente? Esse tipo de rotação, assim, ó, observar um elemento, né, e rotacionando em volta, observar embaixo, tentar aproximar de alguns pontinhos, né, para vocês ganharem essa confiança, né, e facilitar a visualização dentro do Blender. Tá? Outra coisa importante, para a gente mover também um elemento, caso você não tenha mouse aí, dá para improvisar utilizando o teclado numérico, tá, pessoal? O teclado numérico lá do lado direito, né, do teclado normalmente. Vocês têm lá o Numlock, que ativa e desativa o teclado, né? E aí a gente tem as teclas de número 1, que ele vem automaticamente. A gente pode observar aqui, ó, para o Front Orthographic. Vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês, ó, Front Orthographic, né? Então, front é frente, né? E a visão ortográfica quer dizer que ela fica 100% retinha, plana, tá? Até que a gente consegue observar, ó, deslizando a rodinha do mouse, a gente consegue observar que as quinas estão perfeitamente encaixadas nos quadradinhos menores ali. Aí nós temos também o número 3 no teclado numérico. Ó. Aperta o número 3, agora a gente veio para a visão right, que seria a visão da direita. Temos o número 7, que vai para a visão do topo, está lá em cima, top. Temos os outros números, né? O 5 ele alterna entre perspectiva e ortográfico, tá? Ele está alterando lá em cima, ó. Número 5, perspectiva, 5, ortográfico. Ele não muda a visão que a gente selecionou. O que isso modifica, né? É uma perspectiva e uma ortográfica. Vocês conseguem observar um pouco aqui no nosso objeto. Ó. Se apertando o número 5, ele sai um pouco da área de precisão, né? Como eu falei para vocês, o modo ortográfico ele é 100% plano, né? Ele é 2D, vamos supor dessa forma, né? É uma visão 2D. Quando a gente aperta o número 5, essa é a visão de rotação tridimensional, né? Onde a gente consegue ver pelos eixos. Né? Já falando sobre essa questão tridimensional, clique nessa opçãozinha aqui, pessoal, ó. Opção Move, tá? Essa aqui é a opção para movimentação dos elementos. Eu vou selecionar o cubo aqui com o botão direito, certo? E aí eu vou conseguir observar aqui as setinhas dos eixos, tá? Então, como eu falei para vocês, quando a gente trabalha com 2D, vou apertar o número 1, nós temos apenas dois eixos aparecendo, certo? Ou o objeto vai para cima e para baixo, ou o objeto vai para a direita e para a esquerda. Agora, quando eu trabalho numa visão tridimensional, que são 3 eixos, né? Então, ele vai para um lado, para o outro, né? Aqui para frente, lá para trás, e lá para cima e lá para baixo, né? Então, são 3 eixos que a gente conhece aqui como X, Y e Z, tá? O vermelho, o verde e o azul, certo? Então, se eu clico na ponta dessas setinhas, ó, e arrasto, eu consigo movimentar esse objeto, né? Em qualquer direção, ó. Então, somente clicando, de preferência na ponta das setinhas, tá? Nessa região maior aqui, porque aqui às vezes o pessoal erra, né? O clique e acaba, sei lá, fazendo uma seleção, assim, ó, que acontece muito, é bem comum, né? Apenas um clique com o botão esquerdo, como eu falei anteriormente, move o cursor 3D. Aqui não é interessante, porque quando a gente criar um novo objeto, ele vai ser gerado nessa opção aqui, tá? Mas caso você clicou fora assim, é só dar um Shift C, tá? O Shift C vai centralizar o cursor 3D. Anotem todos esses comandos, tá, pessoal? Anotem para vocês não precisarem ficar repetindo o vídeo, ficar assistindo, voltando, enfim, né? Claro que é bom porque cada vez que você assiste novamente, você aprende uma coisa nova, tá? Isso é fato, tá? Eu digo por experiência, que eu já tenho muitos cursos que eu já fiz, né? Eu tenho mais de 12 anos aí na área de ensino, já trabalhei com diversas escolas, e o processo de aprendizado é esse, gente, através de repetição. Então, quanto mais vocês repetirem, né, estudarem, reverem, praticarem, exercitarem, mais rápido vocês vão aprender, né? E não, pessoal, não deixem com que seus erros, tá, atrapalhem o processo de aprendizado de vocês. O erro é extremamente importante, vocês vão errar muito, tá? Já vou falar de cara isso para vocês, mas não é para desanimar. Vocês vão errar muito, assim como eu errei, assim como qualquer pessoa que aprendeu uma modelagem tridimensional também errou, tá? O erro é um processo de aprendizagem
E conforme vocês forem errando, vocês vão memorizando e aprendendo, né, com esses erros, tá? Veja que nós temos aqui, ó, uns quadradinhos, né? Além dos eixos das setinhas, nós temos os quadradinhos. Eles funcionam da seguinte forma, pessoal. A gente clica neles, ó, e a gente consegue movimentar nos eixos. Aqui dá para ver a cor azul e aqui a cor verde, né? Então é o eixo Z e o eixo Y, exceto no eixo vermelho, ó. Veja que o eixo vermelho não ficou sobreposto ao objeto, ou seja, ele move nesses dois eixos e ignora o eixo vermelho. A mesma coisa para os outros, ó. Move nesses dois eixos aqui, no azul e no vermelho, e ignora o verde, certo? Então eles são úteis para utilizar dessa forma, ignorando algum eixo de movimentação. Ok? Existe outra forma de mover, que é eu diria que é uma das melhores coisas do Blender, que torna ele muito mais prático para modelagem, para diversas coisas, são a variedade de comandos, de atalhos que nós temos, né? Então a tecla G, pessoal, G de Gabriel, né? Ó, movimenta esse objeto, né? Então, movimentando esse objeto, eu apertei G, eu não estou segurando, tá, gente? Eu apertei apenas uma vez. Ele gruda no cursor do mouse e conforme eu vou movendo o mouse, ele move aquele objeto. Agora, se eu apertar apenas uma vez a letra X, por exemplo, olha só, ele ficou grudado no eixo X, né? Então, movendo aqui meu mouse, ele move junto, né? Está grudado aqui automaticamente. Aperto a letra Z, mesma coisa, e a letra Y, a mesma coisa. Então, são os eixos, né, pessoal? X, Y e Z. Tá? Quando eu quiser confirmar, eu clico com o botão esquerdo, clique normal do mouse, ou a tecla Enter. Tá? Ambas funcionam normalmente. Quando eu quiser cancelar uma movimentação, tá? Apertei G e Z de novo aqui, eu quero cancelar, não gostei. O que eu posso fazer? Clico com o botão direito do mouse ou a tecla ESC, que daí ele volta para o local de origem antes dessa movimentação. Beleza? Vai anotando aí, gente. Anota para vocês não se esquecerem, tá? Beleza, então já entendemos um pouco dessa movimentação. Vamos agora para uma parte um pouquinho mais avançada. Não tão avançada, né? Mas nós temos aqui as outras ferramentas principais. A segunda aqui embaixo, que é a ferramenta de rotação, onde a gente vai ver também, né, os eixos, só que de uma forma de arcos, né? Porque a gente pode clicar e arrastar para poder fazer essa rotação. É uma rotação livre, né? A gente não tem nada de precisão aqui, então a gente não consegue controlar quantos graus que vai ser rotacionado para a direita, por exemplo, né? Se você trabalha com arquitetura, engenharia e precisa de uma rotação mais precisa, normalmente você não vai utilizar esse modo aqui. Embora tenha aqui, ó, segurando a tecla Ctrl, ele mostra, né, um pouco os tracinhos e movimenta uma quantia específica, né, normalmente de 5 em 5 graus, ó, ele vai movendo. Tá? Ainda assim, eu não acho que seja muito recomendado fazer dessa forma manual. Tá? Para isso, só relembrando, tá, pessoal? Eu arrastei, segurei o Ctrl e aí ele apareceu esse gráfico aqui para poder fazer uma rotação precisa de 5 em 5 graus. Tá? Mas ainda assim, eu acho que não é viável fazer dessa forma. Tá? Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu vou deletar esse elemento aqui, esse cubo, vou apertar um Delete e vou criar um novo elemento. Isso aqui vocês já vão aprender como é que cria um novo elemento. Né? Primeiramente, eu vou dar um Shift C para ter certeza que o cursor 3D se encontra no ponto de origem, né? O ponto inicial, ponto central do universo. E aí a gente vai criar um objeto. Eu vim pela opção aqui, Object. Tá? Aliás, Add, né? A opção ADD. A gente vem na opção Mesh. E aí vamos na opção Cube, o mesmo objeto, vou criar um cubo, certo? Agora ele criou um cubo perfeitamente vamos dizer assim, no ponto, na rotação zerada, né? Sem nenhuma transformação. A gente pode observar aqui no painel da direita, pessoal, ó, Transform, Location, local, né? A movimentação que se encontra, então o eixo X, Y e Z está zerado. Né? Se eu fizesse o seguinte, ó, aqui no X eu colocasse o número 10 e dar um Enter, olha lá onde é que ele foi parar. Então, ele se moveu 10 unidades no eixo X, certo? Vou dar um Ctrl Z para voltar. E a rotação funciona da mesma forma, gente. Olha só, no eixo X aqui eu vou colocar o número 10, que vai simbolizar 10 graus. Dou um Enter e é isso aqui, ó, rotacionou 10 graus. Se em vez de 10 graus eu quisesse que ele rotacionasse 90 graus, pronto, rotacionou 90 graus, né? Parece que não, porque como uma forma cúbica, né? Mas ele realmente rotacionou, tá? Ele virou o lado do quadrado. Vou colocar aqui em 0 de novo. E outra forma que nós temos de fazer essa rotação
é utilizando o comando R, R de rotation, de rotação. Apertou R uma vez, não segura, tá, gente? Não segura o botão. Apertou o R, aperta, por exemplo, o X, certo? Olha só como é que ele está girando. E aí, eu digito um valor específico. Eu quero, por exemplo, 270 graus, né? Então, digito o valor 270, aqui mesmo, tá? Não tem nenhum campo onde a gente vai digitar, mas ele vai mostrar lá em cima para nós, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá para vocês aqui. Não. Olha lá, ó, lá em cima. Tá vendo? 270. Aí, dá um Enter depois que digitou o valor e pronto. Rotacionou. A gente pode comprovar que ele fez uma rotação aqui, ó. O eixo X trocou o valor para 270 graus, tá? Então, assim, a gente consegue fazer tanto movimentações, rotações e escalonamento, né? Que é o tamanho, os ajustes de tamanho dos objetos, tá? Então, vamos já fazer isso aqui. Vou trocar para a nossa terceira ferramenta desse grupo, tá? E aqui nós temos, ó, a ponta das setinhas novamente, que faz a distorção, né? Que nesse caso faz o aumento ou a diminuição desse elemento, ó. Então, só com isso aqui, a gente já consegue criar bastante coisa, né? A gente já praticar bastante. Por exemplo, quero fazer uma casa, quero fazer um muro, sei lá, uma escola, uma estrutura. Ou, quero tentar fazer um robô, por exemplo, né? Então a gente pode ir tentando criar somente com formas básicas, tá? Somente com objetos básicos a gente consegue criar de alguma coisa bem interessante. Funciona aqui também, pessoal, aqueles quadradinhos que eu mencionei anteriormente, ó. Então eu aumento no eixo Z e Y, exceto no eixo X, né? Porque eu cliquei no quadradinho vermelho. E aqui dos outros lados a mesma coisa também, tá? Então, já mais uma ferramentinha que facilita aí todo o processo de criação. Nós temos o arco maior aqui em forma, né? Que esse arco, quando a gente clica e arrasta nele, é como se aumentasse para todos os lados igualmente, tá? Funciona também para rotação. Se a gente clicar nesse arco aqui fora, ele rotaciona loucamente em todos os eixos, de acordo com a visão que nós estamos tendo aqui da nossa rotação de câmera, tá? E a movimentação não tem, né? Porque a movimentação ela é mais direcionada. Mas caso eu queira uma movimentação livre, é só apertar a letra G, certo? E mover para onde que a gente quer, certo? Então aqui, ó, pessoal, todos os valores a gente pode zerar aqui também nesse painel. Olha só, a gente pode colocar 0, 0 e 0. Dou um Enter. Então ele ficou no ponto de origem, né? No ponto central, está zerado. Agora a rotação, vamos tirar essa rotação também, ó, 0, 0 e 0. Pronto, já não tem mais nenhuma rotação, está no formato original, de acordo com a rotação e a movimentação. E a escala a mesma coisa, ó, 0, 0 e 0. Nesse caso não dá para deixar 0, né, pessoal? Por quê? Porque esse elemento ele não foi criado com uma escala em 0, ele foi criado com uma escala em 1, certo? Então esse foi o formato inicial, o tamanho inicial desse elemento, né? Então 000 é um formato que não existe, né? Uma coisa extremamente minúscula, talvez um ponto, alguma coisa aqui que simbolize o elemento, tá? Beleza, então acho que essa parte aqui já está bem compreensiva, acho que para vocês, né? Vamos começar a criar vários elementos, até para a gente ver como que trabalha aqui a questão da Scene Collection, tá? Então a gente vem aqui na opção Add, Mesh, vamos criar um plane, certo? E cada elemento que eu criar, pessoal, eu vou arrastar na ponta da setinha verde ou da vermelha para o lado, assim, ó, tá? Então vamos lá, ADD de novo, Mesh, já temos um cubo, então vou pular para o próximo, que é um Circle, e arrasta aqui para o lado. Todos os elementos estão sendo criados nesse ponto de origem, né? Desculpa, no 3D cursor, né? No cursor 3D. Se eu quiser que ele não seja criado aqui, eu quero que ele crie nessa região. O que eu faço? Clico com o esquerdo aqui, tá? Vou lá em ADD, Mesh, vamos para o próximo, que é o UV Sphere. Aí pronto, ele criou ali naquele espaço, certo? Só que é um valor aleatório, né? Vocês podem ver que ele não fica certinho no mesmo alinhamento dos outros. Então, o clique que a gente faz assim no universo, ele realmente pode parar em qualquer lugar, né? É difícil de controlar exatamente onde que ele vai parar. Então, vamos lá. Vou adicionar os outros elementos do grupo Mesh, tá? Apenas esses elementos por enquanto, para não confundir muito aí o processo de aprendizado de vocês. Tá? Vou colocar um cilindro, vou lá de novo ADD, Mesh, vamos colocar um cone. E deixa eu já mostrar para vocês, deixa eu apertar um G, mover mais para cá. Já mostrar para vocês o seguinte, galera, ó, a gente pode utilizar também o comando Shift A. Tá? Segura o Shift, aperta uma vez a letra A e aí já vai aparecer o menu, que é o menu de ADD, né? Então, na opção Mesh, opção Torus e
tá ali, uma rosquinha. A gente pode adicionar aqui também. Vou adicionar mais um elemento, Shift A, Mesh. O Grid a gente vai pular, tá? Porque ele é bem parecido com o Plane. Só que a intenção dele é ter essas divisões, esses cortes, né? Então eu vou pular direto aqui para o Monkey. Não precisa criar o Grid, tá? Tá aí, ó. Então a famosa cabeça de macaco aqui do Blender, que é a Suzane, se eu não me engano, foi o nome que deram para essa macaquinha. Vamos lá. Então a próxima etapa é a seguinte: a gente entender o processo de edição desses elementos, né? Então vou começar pelo cubo, que eu acho que é um dos mais fáceis, talvez, ou até o plano seja mais fácil. Quando a gente entra em um modo de edição do elemento, né? Uma coisa antes de entrar na edição que eu acho que seria interessante, ó. Vocês viram que eu fui movimentando a câmera, né, até aproximar desse elemento. Tem uma forma bem prática de fazer isso, que é selecionando ele e apertando a tecla vírgula no teclado numérico, tá? Tecla vírgula. Aperto, ele automaticamente foca a visualização, a câmera desse elemento aqui e também a rotação. Olha só, agora eu estou rotacionando em volta desse elemento. Se eu quisesse que fosse ali na Suzane, clico no Monkey, aperto vírgula e rotaciono. Olha só, focou tanto a visualização quanto a rotação em torno desse objeto. Beleza? Então, vai lá. Antes de entrar na edição, pessoal, nós temos que entender que todos esses elementos eles foram criados no modo que é chamado de Object Mode, que é o modo de objeto, né? Então, todos esses elementos são estáticos, né? Não são editáveis, entre aspas, né? A princípio, porque nós estamos no modo de objeto, um modo que não tem esse tipo de edição. A gente não consegue mexer nos polígonos, nos pontinhos de cada um dos elementos dentro desse modo, tá? E com isso nós temos aqui, ó, no nosso Scene Collection, aqui do lado direito, pessoal, nós temos o Scene Collection e aí nós temos uma coleção. Essa coleção aqui é uma camada principal, que eu consigo controlar a visibilidade de todos os elementos na cena, clicando nesse olhinho aqui, né? Essa setinha aqui ela oculta todos os elementos aqui dentro dessa collection, que eu posso chamar aqui, por exemplo, dar um duplo clique e colocar o nome de itens iniciais, tá? Só para a gente simbolizar aqui, certo? E aí eu consigo trabalhar com várias camadas, né? Eu poderia dar um botão direito aqui, vir na opção New Collection e criar uma outra coleção para separar esses elementos, beleza? Mas não vou fazer isso agora, que não é interessante. Cada um dos elementos eu consigo clicar no olhinho, tá? E ocultar eles, né? Assim como eu consigo clicar e arrastar lá para cima para exibir aqueles que foram ocultos, né? Esse símbolozinho aqui do lado, pessoal, ele é o símbolozinho para renderização, né? Renderização é quando a gente tira aquela foto final super bonita, com todos os efeitos de iluminação e pelos e tudo mais, sabe? Aquilo é o render, é uma série de cálculos que o software faz para poder gerar uma imagem com super qualidade, né? Calculando todos os reflexos da luz, como que vai se aplicar e tudo mais. Então, quando eu desativo isso aqui, quer dizer que aquele elemento não vai ser renderizado, ele não vai aparecer na exibição final, tá? Da renderização que a gente for fazer, da imagem, tá? Então, vejam que cada elemento, ó, ele aparece aqui separadamente, porque nós criamos eles em modo de objeto, em Object Mode, né? Então, por aqui eu consigo controlar também. Por exemplo, eu não quero o Circle, né? Vamos supor, vamos dar um exemplo. O que eu poderia fazer? Clicar aqui, né? Em vez de tentar selecionar ele, vamos supor que ele esteja lá dentro do cubo. Ah, não, mas está muito difícil de selecionar ele. Então, eu posso vir por aqui, selecionar o Circle e simplesmente dar um Delete. Pronto, ele já não existe mais aqui dentro do cubo, tá? Mas eu não vou excluir ele, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar e deixar aqui nessa região. Assim como os outros elementos, como a câmera, né, que é super importante para depois fazer o render, né, embora a gente possa deletar ela e criar uma nova câmera depois, aqui na opção Camera, certo? Ponto de luz, né, claro, tipos de iluminação também é importante, nós temos aqui Light e alguns tipos de iluminação que podem ser controladas e configuradas depois, tá? E o modo de edição, né, que é o que eu ia falar para vocês, funciona da seguinte forma. Eu vou selecionar, por exemplo, eu estava no cubo, né? Vou apertar o vírgula aqui. Vou selecionar o cubo e apertar a tecla Tab. Tá? A tecla Tab fica do lado esquerdo da letra Q. Normalmente é ali que se encontra, né? Ou você pode vir aqui em cima, ó, manualmente, trocar do Object Mode para Edit Mode. Tá? Então, esse é o modo de edição. No modo de edição, pessoal, nós temos
algumas formas de selecionar esse elemento, tá? Que seriam, aqui eu usei um Ctrl Tab, porque eu estou acostumado com as versões anteriores, tá? Mas não era esse comando que eu queria utilizar. Aqui, pessoal, olha só, nós temos os modos de seleção que nós temos, né? Então, esses modos de seleção servem para clicar e arrastar para poder fazer uma seleção, né? Ele já vem automaticamente nesse primeiro modo aqui, que é o que a gente utiliza, né? A gente vai ter algumas opções, né, a mais para remover, adicionar seleções e tudo mais. Mas eu aconselho deixar sempre na primeira opção, que a gente consegue controlar o que a gente vai selecionar apenas clicando e arrastando com o botão esquerdo do mouse, tá? Outra forma de fazer isso é com o botão direito do mouse, ó. Apenas um cliquezinho e segurando a tecla Shift eu clico nos outros pontos, né, que eu quero selecionar, por exemplo. Tá? Vejam que inicialmente eu entrei já para o modo de Vertex, ou seja, eu consigo selecionar pontos. Se o de vocês não consegue selecionar pontos, é porque aqui em cima, pessoal, ele pode estar ou em modo de Edges, que são as linhas, ou em modo de Faces. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho modo para cada tipo de elemento, ó, troquei para o segundo modo, que é o modo de linhas, eu clico com o botão direito, ó, e eu consigo selecionar uma linha por completa, né? Uma linha é um conjunto de 2 ou mais vértices, né? Que são os pontinhos. E a terceira opção que nós temos aqui em cima, ó, é o modo de face. Então eu clico com o botão direito, eu seleciono aquela face, tá? E aí o que acontece? Por que eu vou fazer uma seleção? Porque com isso aqui, pessoal, eu consigo trabalhar com todos os comandos que a gente aprendeu. A gente viu que o G movimenta, certo? Vou dar um ESC aqui. A gente viu que o R rotaciona, olha só. Eu consigo, por exemplo, dar um RZ e fazer uma rotação assim, ou assim com um X, ou assim com um Y. Né? Vou dar um ESC aqui de novo para cancelar. E eu tenho também a tecla S, né? A gente acabou não usando o escalonamento com atalho, mas é esse a tecla de atalho dele, tá? Tecla S, ó. Então eu consigo aumentar ou diminuir esse elemento com a tecla S. E também funciona para os eixos, tá? Apertei o S uma vez, agora eu aperto o X, ó. Aperto Y e aperto o Z. O Z não vai funcionar, né, gente? Porque a gente está com um plano aqui. Então é só o Y e o X, certo? Aí para confirmar eu clico com o esquerdo, né? Vou só dar um exemplo aqui do que eu poderia fazer. Tá? E com isso eu já consigo ir moldando e criando alguns elementos. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma casinha, né? Vou dar um SY. Olha só. Então vou deixar essa parte aqui como se fosse o telhado, certo? E aí eu poderia criar um outro cubo e colocar aqui embaixo, né? Só que para criar um outro cubo, eu não posso criar elementos em modo de edição, tá? Quando eu crio um elemento em modo de edição, observe que nós estamos aqui no cubo, certo? Eu vou criar para mostrar para vocês o que acontece. Ó. Vou lá em ADD, opção Cube. Está aqui esse cubo, certo? Vou até pegar aqui a setinha para poder mover ele e arrastar mais aqui para o lado. Vejam, pessoal, uma coisa bem importante. Observe que vocês têm que rotacionar sempre a câmera. Sempre rotaciona, tá, gente? Importantíssimo. Tem que olhar de um lado, do outro, até de cima e de baixo, dependendo da opção. Eu vou dar um S aqui para diminuir geral primeiro. Depois vou dar um SX, puxar aqui um pouquinho para baixo. Depois eu posso dar um SY, esticar aqui um pouquinho. Depois desço um pouquinho mais aqui. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z e puxo um pouquinho mais para baixo. Se perder a seleção, dá um Ctrl Z, tá, gente? Porque pode ser um pouquinho difícil para vocês de início selecionar, né? SY. Pronto, tá? Já meio que representando, né? Claro que eu não ia fazer exatamente assim uma cabana, mas já dá para dar uma ideia, né, de como que seria uma versão bem básica aí de uma cabaninha. Só que o que acontece? Eu criei um outro cubo, correto? Então, ele não deveria ter aparecido aqui para nós nas collections. Ó, eu tenho apenas um cubo aqui, certo? Eu deveria ter mais um cubo em algum lugar, só que ele não está aqui. Por quê? Porque os dois elementos, ó, eles fazem parte do mesmo objeto. Então, essa camada cubo aqui, se eu clicar no olhinho dela, ó, vai ocultar os dois elementos, tá? Claro que, se for proposital, se vocês querem que haja dessa forma, claro que não tem problema nenhum, tá? Mas, em geral, é interessante que os objetos estejam separados, né,
Cada objeto com a sua própria camada, vamos dizer assim. E para que isso aconteça, eu teria que voltar para o modo de objeto, ou a tecla Tab, né? Posso retornar. E aí sim, criar, né? Ir lá no ADD, Mesh e a opção Cube. Tá? E aí eu ia criar um objeto separado e ter um controle melhor, né? Que quando a gente seleciona o objeto, em modo de objeto a gente consegue também distorcer, né? Dar um SY, X, né? Agora aqui, se eu entro em modo de edição desse elemento, né, e eu quero mover, sei lá, só a parte de cima, eu vou ter que selecionar somente essas faces aqui, cuidando para não pegar essa face de baixo. Porque se eu selecionar algum pedaço ali, ó, e apertar S, ó, ele vai distorcer aquele pedaço junto. Tá? Então, por isso fica complicado. Tá? Mas, em geral, o modo de edição é para vocês entenderem o funcionamento, né, que são vértices, edges e faces. Tá? São esses três tipos de movimentações que a gente consegue trabalhar, né, com os elementos. Isso funciona para todos os objetos. Ó. Vou selecionar aqui em modo de objeto o cilindro, entrar em modo de edição e veja que eu consigo selecionar aqui as faces, né, mover, consigo trocar para o modo de linhas, tá? Isso funciona com os números aqui também, tá? Só que aqui vocês vão utilizar, não é o teclado numérico do lado direito, tá? Aqui vocês vão usar os números lá em cima da letra Q, W e E. Lá tem o número 1, 2 e 3, tá? Ó, apertei o 1, já trocou lá em cima para vértex. Consigo selecionar os pontinhos, ó. Aperto o número 2, lá em cima da letra W, e tem o modo de linhas, que eu consigo mover somente as linhas que eu quero que sejam movidas, né? E o número 3, em cima da letra E, é o modo de faces, certo? Então, é bom vocês darem uma praticadinha, né? Fazer algumas movimentações, só para pegar mesmo a prática, né, pessoal? Não precisa fazer nada muito complexo agora, até porque a gente vai fazer, eu vou aproveitar esse vídeo mesmo, para poder criar alguma coisa junto com vocês, né? E o que eu estou em mente para poder criar é aquela kunai, né? A famosa arma ninja, né? Que tem lá do Naruto. Quem conhece Naruto vai saber do que eu estou falando, né? E a gente vai fazer esse processo de criação aqui dentro, tá? Então, para isso, deixa eu pegar primeiramente a imagem. Essa imagem está disponível para download na descrição do vídeo também, tá? Então, vocês podem baixar a imagem para ter lá como referência. Abriu, tá? Então, essa aqui é a kunai que a gente vai criar. A gente vai importar essa imagem para dentro do Blender, tá, pessoal? Para poder facilitar o processo de criação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, olha só, eu vou ignorar todos esses elementos, tá? E eu vou criar uma nova cena totalmente limpa, sem nenhum elemento dentro. Então, para isso, em modo de objeto, Object Mode, eu vou dar um Ctrl N, tá? E escolher a opção General, tá? New File, opção General. Ou posso vir aqui em cima, né? File, New, e a opção General. Vou clicar em Don't Save, porque eu não quero salvar essas opções, né, esses objetos que é só para teste, a não ser que vocês queiram, aí vocês podem salvar em algum lugar do computador de vocês. Vou deletar esse cubo inicialmente, vou dar um Delete, certo? Vou apertar o número 1 para ficar na visão Front, que é a visão de frente, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, olha só o modo prático que a gente vai fazer isso aqui. Vou minimizar, né? Vou dar um Windows D para minimizar tudo. Vou pegar essa imagem, arrastar, tá? Não soltei o botão do mouse, gente. Eu vou mirar lá embaixo no Blender, tá? Estou segurando ainda o botão, não soltei, tá? Agora eu vou mirar aqui no meio da tela e agora sim eu vou soltar aquela imagem que eu arrastei, ó. E, tcharam, pronto, está aqui a imagem que a gente vai utilizar como referência. Vou aumentar um pouquinho o tamanho, vou dar um S aqui, para a gente não trabalhar com um tamanho muito pequeno. Vejam a câmera aqui para vocês terem uma base do tamanho que eu aumentei, certo? E aí, se a gente rotacionar, a gente consegue ver que é um plano, ó, tá vendo? É uma imagem que foi adicionada, tá? Então, vamos à prática, sem enrolação. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um Shift C para centralizar. Depois, vocês vão em Shift A para criar um novo elemento. E a gente vai começar criando... Vamos ver o que a gente pode criar aqui. Para facilitar... Vamos começar pelo Cylinder, tá? Clica na opção Cylinder. A gente não precisa de tantas divisões quanto tem aqui, então para isso eu vou clicar aqui, ó, nessa opção ADD Cylinder, tá? Antes de fazer qualquer coisa, não movimenta o cilindro, tá, gente? Se movimentar, vocês vão ter que deletar e começar de novo. E aí aqui nessa opção ADD Cylinder, a gente vai trocar de 32 para 20, tá? Para reduzir um pouco a quantidade de polígonos em volta, certo? O que eu faço agora? Aperto o Tab, entro em modo de edição.
todos os pontinhos estão selecionados, eu posso até rotacionar em volta para poder observar, ok? Aperto o número 1 de novo. E agora, caso não esteja selecionado, tá? Vocês clicaram sem querer assim ou aqui fora, aperta a tecla A. Tá? Pode ser que seja necessário mais de uma vez. Então, apertou A, selecionou tudo. Dá um R. É X ou é Y? Acho que é Y, vamos ver. 90, é isso mesmo. R, Y, 90 e Enter. Depois, o que a gente faz? Aperta a tecla S, diminui um pouquinho o tamanho. Vou ativar aqui, pessoal, a ferramenta Move para aparecer as setinhas e vou movimentar aqui para trás. Certo? Vou deixar mais ou menos aqui assim no meio. E aí eu vou utilizar o comando SX e vou esticar dessa forma aqui, ó. Tá? Movimento mais para o meio aqui e dou mais um SX. Certo? A gente vai fazer um formato aqui bem básico, tá? Sem muitos detalhes. É realmente para quem está começando, para aprender as artimanhas, né? Vou diminuir um pouquinho mais, ó, apertar um S. Levar um pouquinho mais para baixo. S de novo. E agora mais um SX. E a gente estica assim. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou apertar o número 3, que é o modo de faces aqui em cima, pessoal. Selecionei o modo de faces aqui, certo? Apertando o número 3 lá em cima da letra E, tá? Em cima da letra E, o número 3. Vou selecionar, começar pela parte de trás aqui, ó, esse pedaço, apenas essa face aqui de trás. Aperto o número 1 de novo. Aqui a gente vai utilizar o comando E, tá? Aperta a letra E apenas uma vez, ó. Ele vai criar uma cópia. Não é uma cópia não, é um extrude, né? Quem conhece o termo aí vai saber do que se refere. Tá? Leva mais ou menos aqui, ó, até encostar nessa rodela aqui, né? Dessa parte. E clica com o esquerdo ou dá um Enter, tá? Depois a gente aperta a tecla S e diminui um pouquinho assim para dentro. Beleza? Vai ficar uma coisa assim, ó. Feito isso, vamos fazer o mesmo procedimento aqui do outro lado, ó. Seleciona, número 1, aperta o Extrude, leva um pouquinho para frente, clica e depois o S para diminuir. Certo? Não tem problema se aqui embaixo não ficar certinho, tá, gente? Ignora, porque é difícil ter uma precisão, né, de proporção. O que a gente pode fazer é selecionar tudo com a letra A e puxar mais um pouquinho para baixo. É isso que dá para fazer. Seleciono de novo esse pedacinho aqui, número 1, e de novo, clico aqui, ainda está selecionado, aperto o E de novo, levo até essa linha aqui, aperto o S para aumentar o tamanho, pause o vídeo, tá, gente? Se eu estou indo muito rápido, é que eu não quero que o vídeo seja muito extenso também, mas pode pausar o vídeo e vai fazendo com calma. Aperta I de novo, leva mais um pouquinho para frente, clica com o esquerdo, S para diminuir, clica de novo com o esquerdo. Olha aí, a gente já tem um formato bem bacana, ó. Certo? Agora, essa rodelinha aqui, a gente pode até fazer de uma forma mais simples, que é utilizando o próprio elemento de mesh que nós temos aqui dentro, tá? Então, para isso a gente vai voltar aqui para o modo de objeto, Object Mode. Nós vamos lá dar um Shift A na opção Mesh e vamos escolher um Torus, que é aquela rosquinha, tá? Eu nem vou mexer na quantidade de polígonos, eu vou deixar assim mesmo. Só vou entrar em modo de edição. Tá tudo selecionado, se não tiver, aperta a letra A. Move aqui no eixo X, aqui para o lado. Aperta um RX90 e Enter. Certo? S para diminuir. Eu vou deixar mais ou menos aqui onde ficaria centralizado, tá? Não precisa fazer 100% idêntico, tá, gente? O objetivo é só vocês praticarem essa manipulação de elementos, tá? Então, olha aí, volta para o modo de objeto, tecla Tab, ou troca aqui em cima para o Object Mode, e já estamos com essa aparência, né? Se a gente quiser visualizar só o elemento 3D, faz o seguinte, ó, aqui no Empty, né, que é a nossa imagem, clica no olhinho aqui, ó, que a gente vai ocultar a imagem e observar apenas o objeto 3D. Olha que bacana que está ficando. Beleza? Clico aqui no olhinho de novo da imagem e número 1 para focar de novo a câmera aqui. Certo? Agora vamos fazer essa parte aqui que seria a lâmina, né? Então, ela é mais alta aqui. Esse aqui é o pico maior que tem, né? De maior volume. E aqui ela fica bem fininha, né? Porque aqui é a parte de corte. Então, vamos fazer esse processo aí. Tá? Então, a gente vai criar aqui, vamos dar um Shift C, só por garantia. Shift A, Mesh. Eu vou na opção, eu vou no cubo mesmo, tá? Vamos criar um cubo.
E aí a gente vai entrar no modo de wireframe para a gente conseguir enxergar o que está aqui atrás. Tá? Então, para isso, segura a letra Z, move aqui para o lado esquerdo, solta a letra Z. Se ele não fixar, é só dar um clique. Tá? Entra no modo de edição, tecla Tab, está aqui, ó, Edit Mode. E agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar um corte, tá? Bem no meio desse objeto aqui. Para poder criar um corte, a gente usa o comando Ctrl R. Ctrl R, mira bem aqui onde está o cursor do meu mouse, tá? Tem que ser bem em cima da linha, tá, pessoal? Clica apenas uma vez, presta atenção, ó. Um clique apenas com o botão esquerdo, certo? Ele vai ficar grudado assim no mouse, ó. E depois outro clique com o botão direito ou a tecla ESC, que daí ele vai cancelar essa movimentação que ele estava grudado e fixar exatamente no centro desse objeto. Beleza? Agora eu aperto o número 1, que é o modo de Vertex, está lá em cima. Ó. Eu vou selecionar esse vértex aqui, só que aqui tem um detalhe, né? Se eu clicar com o botão direito, eu selecionei todos os vértices aqui? Não, tá? Porque olha só, tem um aqui e tem um lá atrás. Então, o que eu faço? Aperto o número 1 e faço uma caixinha de seleção. Ó. Clica e arrasta com o botão esquerdo. E aí sim eu selecionei os dois elementos. Certo? Agora sim a gente puxa ó, os dois elementos, os dois pontinhos, puxa na setinha vermelha até chegar lá na ponta. Ok? E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Seleciono esses dois aqui de trás com uma caixinha de seleção. Puxo mais para trás. Tá? Ah, mas não está bem centralizado, tem que vir um pouquinho mais para baixo. Então não tem problema, seleciona tudo com A, puxa na setinha azul um pouquinho para baixo. Ó. Fechou? Agora a mesma coisa nesses pontos aqui. Ó. Eu vou fazer uma caixinha de seleção assim, ó, já para pegar lá o de cima e o de baixo. Então vou puxar eles para cá. Certo? E um detalhe que a gente pode fazer também, nós temos um corte aqui. E a gente falta ter um corte nessa região aqui também, tá? Eu acho que seria interessante a gente pegar esses pontos aqui, na verdade, antes de mexer com esses aqui, fazer uma seleção assim, ó, puxar eles para cá, tá? Já vou mostrar para vocês o que vai acontecer, ó. Depois eu pego e dou um SZ para fazer isso aqui e pronto. Aí posicionamos eles no local correto, tá? Se eu rotacionar, a gente vai ter alguma coisa parecida com isso aqui. Beleza? Número 1. Agora eu seleciono esses aqui de trás, movo lá para trás e dou um SZ e diminuo até eles encostarem ali na linha. Certo? Agora falta só fazer um cortezinho aqui nessa região. A gente pode dar um Ctrl R, talvez? Não, aqui vai ter uma forma mais prática de fazer isso, que é a seguinte, é a gente criando um corte aqui por cima mesmo, tá? Ligando esses pontos aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, rotaciona, como eu rotacionei aqui, segura a letra Z e volta para o modo Solid, certo? Essas faces que estão aqui, pessoal, do outro lado a gente pode até ignorar. Deixa eu ver uma coisa. A gente pode aplicar um Mirror depois. Vamos fazer só esse lado aqui, se preocupar só com esse lado. Aperta o número 3 para colocar no modo de faces, seleciona essa aqui, aperta a tecla Delete para remover e escolhe a opção Faces, tá? Então a gente vai remover essas faces ali do meio. Agora o que a gente faz? A gente aperta o número 1, pega o modo de Vertex, seleciona, aliás, esse ponto e esse ponto aqui, tá? Aqui clica com o botão direito, segura o Shift e clica nesse de baixo. Aperta a letra F, F de faca ou F de face, né? Que nesse caso ele vai criar uma linha, uma junção. E automaticamente ele vai gerar essa união entre os elementos, tá? Com os dois ainda selecionados, né, juntamente com a linha que foi criada, aperta W e coloca na opção Subdivide. Tá? O Subdivide ele vai dividir no meio, tá, essa linha, ó, gerando um novo pontinho. Agora o que a gente faz? Ó, seleciona esse pontinho e esses dois aqui em cima e aperta a letra F de novo de face. E automaticamente a gente cria essa divisão aqui. Tá? Mesmo processo aqui, ó, esses dois pontinhos do meio, esses dois de baixo, letra F de face. E por último, esse de baixo e esse aqui, F de novo, e aqui também a mesma coisa. Pronto.
Tá? Ah, beleza. Mas e aí, o outro lado, como é que a gente vai fazer? Vamos ter que fazer tudo isso de novo do outro lado? Não, tá? O que a gente faz é o seguinte, ó, oculta aqui nas nossas collections esse empty image que nós temos, tá? Clica no olhinho ali, vai ocultar e a gente vai dar um Ctrl R bem no meio para poder fatiar esse elemento, tá? Então, usa o comando Ctrl R, tá? Mira aqui onde eu estou mirando, bem em cima da linha, clica uma vez com o esquerdo, e a segunda vez vocês vão clicar com o direito ou apertar a tecla ESC. Tá? Na dúvida, sempre que der um erro, cancela com ESC ou dá um Ctrl Z para voltar. Beleza? Fatiei bem no meio. O que eu faço agora? Vou apertar o número 7. A gente vai para a visão do topo. Tá? Segura o Shift e aperta a rodinha do mouse para mover mais para cima. Segura o Z e leva aqui para o wireframe. Tá? E aí eu vou fazer uma seleção somente aqui, ó, nesses pontinhos de cima, só nesses pontinhos de cima, beleza? Clica e arrasta, ó. Segura o Z, volta para o modo sólido, rotaciona com a rodinha do mouse e observa se vocês selecionaram o lado correto, ó. Então esse é o lado que a gente criou o pontinho, esse lado está sem pontinho. Então o lado sem pontinho selecionado, delete, opção vértices, e a gente vai remover todo esse lado aqui. Agora que vem a mágica, olha só. Como é que eu vou fazer para fazer uma cópia do outro lado? A gente vai usar um modificador, que é uma das coisas mais interessantes que tem aqui no Blender. Ó. A gente vem nessa opçãozinha aqui, ó, nessa ferramentinha, que é para adicionar modificadores. A gente vem aqui no Add Modifier e vamos procurar a opção Mirror. Tá? Clica na opção Mirror e automaticamente a gente já vai criar, né, uma opção de Mirror para esse elemento. Aqui ele está criando do lado errado, está vendo que ele está pegando essa ponta e repetindo lá para o outro lado. Então não é isso que a gente quer. Então a gente vai desativar o X e marcar o Y. E olha lá, automaticamente ele criou uma cópia do outro lado. Aí o que acontece? Tudo que eu faço aqui desse lado, eu vou só dar um exemplo, tá? Tudo que eu faço aqui, ó, ele faz lá do outro lado também. Então fica bem prático, né? Vou dar um Ctrl Z. E agora para finalizar, a gente marca a opção aqui, ó, Clipping. Tá? Pega esse pontinho, ó, e arrasta até grudar aqui no centro. Ó. Esse pontinho aqui, a gente não precisa grudar ele. Eu vou levar ele até aqui assim, mais ou menos. Na verdade, eu vou dar um Ctrl Z e selecionar esses dois aqui juntos. Ó. A gente leva até aqui. Esse ponto aqui também até aqui, não precisa grudar ele. Esse aqui sim, esse aqui a gente pega e leva até grudar. E o ponto lá da ponta também até grudar. E aí a gente já tem, olha só, um elemento bem parecido com uma kunai, né? Só que aquela está muito larga ainda, né? Então vamos puxar esse ponto mais para dentro, tá? E esse pontinho aqui, vamos analisar a nossa referência, né? Para a gente ter uma base interessante. Deixa eu ver aqui, essa imagem aqui. Eu vou arrastar ela lá para cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo mover. Dá um zoom aqui. Um pouquinho mais para cima, não consigo. Esse aqui mais para baixo, consigo. Tá, eu consigo tirar eles dessa camada collection. Então seria o cilindro, seria esse cubo, seria o torus. Então eu removo eles dessa camada collection e aí eu consigo ocultar eles aqui facilmente e deixar apenas esse empty, né, que seria a nossa imagem. Ó. Aí eu consigo observar melhor. Então na realidade aqui seria também lâmina, né? Ele também corta nessa parte aqui. Então a gente vai fazer isso. Eu vou reativar aqui os elementos, vou tirar aqui a imagem, tá com o nome de empty. Eu vou puxar esse pontinho até encostar aqui, ó. Beleza? Agora para finalizar, seleciona esse ponto aqui. Na realidade a gente tem mais pontos aqui em conjuntos, né? Olha só, vou aproximar bem para vocês enxergarem. Ó. Eu clico com o botão direito, eu consigo mover, ó, para frente e para trás, né? Porque existem pontos sobrepostos, um ponto em cima do outro. Então eu seleciono tudo, tá? E eu posso fazer o seguinte, aí eu posso vir na opção aqui, pessoal, para poder remover esses pontos, é só apertar a letra M de mãe, tá? Que é o merge, né? Para mesclar, né? E a gente vai na opção aqui, ó, by distance, né? De acordo com a distância. Aí ele faz a remoção aqui embaixo, apareceu, ó, removeu 5 vértices, tá? Agora se eu clicar de novo nesse ponto e tentar mover, ó, só existe apenas um ponto ali, certo? Então agora sim, eu seleciono esses dois pontos aqui, mais esse aqui de baixo e arrasto até encostar nessa região aqui. Esse ponto vem um pouquinho mais para baixo, esse aqui um pouquinho mais para cima, só para a gente conseguir fazer essa mesclagem, deixar mais interessante aqui esse elemento.
E beleza, podemos voltar para o modo de objeto. E tá aí a nossa kunai, galera. Olha só que bacana. Então, já conseguimos finalizar uma parte aí, ficou bem interessante, né? Dá para melhorar, com certeza, dá para adicionar bastante coisa. Mas acho que de início, para quem está começando aí, já é uma grande coisa, né? Já dá um grande avanço. Aqui a gente poderia pegar essa parte, ó, talvez em Object e dar um Shade Smooth, talvez. Já fica interessante, ó. Dá um Shade Smooth nessa parte aqui também, ó. Object, Shade Smooth. E aí ele dá uma suavizada, ó. Fica um pouquinho mais interessante, tá? Dá para fazer, pessoal, ainda. Deixa eu pegar aqui a imagem, ó. Vou selecionar a imagem e vou dar um GZ, para baixo. E vou levar lá aqui, ó. Dá para fazer esses detalhezinhos aqui, ó, tá? Perfeitamente. Cada um dos cortezinhos ali a gente consegue fazer e ficar bem parecido, tá? Galera, só um minutinho antes da gente continuar o tutorial, eu gostaria de mostrar para vocês uma novidade, que é o meu curso de escultura de personagens 3D e animação no Blender, uma das versões mais atualizadas do momento. São quase 24 horas de curso, muito bem preparado, organizado com a minha metodologia de ensino, que para quem conhece sabe que é tudo muito certinho, muito bem esclarecido, passo a passo. Você ainda conta com o suporte às suas dúvidas, né, que você pode perguntar e eu pessoalmente vou estar respondendo todas as suas dúvidas no decorrer do curso. O curso ele tem acesso vitalício, você paga apenas uma vez e pode fazer o curso quantas vezes quiser, tá? E ainda tem garantia de 30 dias caso você não esteja satisfeito com o curso. Se o que eu prometi não for realmente o que está sendo executado no curso, você pode pedir o seu dinheiro de volta, com certeza, tá? Quanto a isso, você tem garantia total. E no curso você vai aprender muita coisa, né, gente? Esse personagem que está aí, vocês estão vendo, a gente vai fazer então escultura desse personagem, todo o processo de escultura voltado tanto para games quanto para cinemas, né? A gente vai fazer a retopologia do personagem, a gente vai fazer o mapeamento V, a gente vai fazer o Bake, que é gerar os mapas de Normal Map, Displacement, né? Que são todos termos utilizados aí dentro da indústria, né? São termos utilizados por muitas empresas, né? Tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Além disso, vai fazer a parte de pintura digital do personagem, né? Todo o processo de pintura, criação das texturas. E aí você vai também fazer o rigging, que é a geração dos ossos, criar os ossos, as articulações aí no personagem, para então a gente conseguir fazer as animações, né? Que é focado mais para games, no entanto, dá para ser utilizada para trabalhar com cinema, com animações para filmes também, né? Além disso, no finalzinho eu ensino como que você pode exportar o personagem para você importar ele dentro de uma engine, para dentro de um jogo, né? Então eu mostro o processo de exportação e também como que a gente gera um vídeo em AVI, né, para você conseguir gerar uma animação, caso o seu intuito seja voltado aí para cinema, beleza? Então é rapidamente só para mostrar isso para vocês mesmo. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link que vai ser direcionado para o curso. Aproveita que o preço está ótimo, tá? Eu vou atualizando o curso de tempos em tempos, né? E a tendência é aumentar cada vez mais o preço do curso. Então aproveita enquanto é tempo, clica no link da descrição e nos vemos lá no curso. Agora voltamos então ao tutorial. Então, como é que a gente pode fazer essas dobrinhas aqui, que ser um tecido, né, sendo enrolado ao redor da nossa kunai aqui, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode gerar um pequeno pedaço, aproveitar um pequeno pedaço desse objeto aqui, tá? E criar um objeto separadamente. Ele vai até aparecer aqui uma outra camadinha da nossa collection, né? E aí a gente vai fazer da seguinte forma, ó, selecionando ele com o botão direito, a gente aperta a tecla Tab para entrar no modo de edição, certo? E aí o que a gente faz? A gente pode pegar e selecionar esse conjunto de faces que nós temos aqui, ó. Para isso eu vou apertar aqui o número 3, que é a mesma coisa que clicar nesse quadradinho aqui, certo? Número 3 em cima da letra E, né, pessoal? 3 normal, não no teclado numérico. Eu vou selecionar todo esse conjunto aqui de faces. Para isso eu vou usar um comando que é bem interessante que vocês saibam também. Segurando a tecla Alt no teclado, clica com o botão direito do mouse em cima da linha, exatamente onde eu estou aqui com o meu cursor, ó, botão direito do mouse. E aí ele faz uma seleção, ó, soltei o Alt, tá? Vou rotacionar aqui com a rodinha do mouse, ó, e ele fez uma seleção em volta, né, de todo o cilindro, né, que é bem interessante. Ele faz uma seleção em loop, né, dando continuidade ao trajetório, ao trajeto daquela face, tá? Então, selecionei. O que eu vou fazer? Agora eu vou usar o comando Shift D de dado, tá? Shift D de dado, ó. Mexo com o mouse, eu não estou segurando nenhum botão, tá? Apertei o Shift D, soltei.
E ele grudou no cursor do mouse. Agora o que eu faço? Eu não vou clicar em nenhum lugar, tá? Eu vou só cancelar, que é um ESC ou o botão direito do mouse, tá? Vou dar um ESC aqui por garantia e ele vai ficar em cima do outro objeto que já se encontra ali. Não vou tirar a seleção. Se vocês tiraram a seleção, dá um Ctrl Z para voltar, até que fique selecionado de novo. E aí eu vou apertar a tecla P, P de piscina, tá? E aí eu vou escolher a opção Selection. Esse aqui é o menu Separate, né, de separar. A gente vai na opção Selection e agora ele separou aquele pedaço que a gente duplicou. Veja que vai aparecer aqui do lado, pessoal, ó, Cylinder e Cylinder 001, né? Isso se vocês não criaram outros cilindros, senão ele vai mudar a numeração. Certo? Aí o que eu faço? Tecla Tab, volta aqui para o modo de objeto, certo? Clica com o botão direito aqui em cima do cilindro que a gente criou. Observe que tem uma seleção aqui, ó, demarcando somente aquele pedacinho que nós criamos, que é o Cylinder 001. Eu poderia até testar aqui e apertar a letra G para mover, ó, mas depois eu clico com o botão direito, que é para cancelar, para voltar no local de origem. Tá? Entro no modo de edição, aperto a tecla A para selecionar tudo e vou dar um SX para fazer isso aqui, para deixar ele bem, vamos dizer assim, esmagado, né? Mais menorzinho. Tá? Aqui eu não vou fazer medida conforme nós temos aqui, tá? Não tem necessidade, mas o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Com tudo ainda selecionado, eu vou apertar a letra E de Extrude, certo? Vou apertar a letra S para aumentar o tamanho. Então, eu vou puxar um pouquinho aqui para fora, certo? No meu caso aqui, o valor... Bom, eu não vou definir um valor até para não confundir o pessoal, tá? Mas eu vou no famoso zoiômetro, né? Eu vou clicar com o botão esquerdo, ó. Então, uma espessura mais ou menos desse tamanho aqui. Depois, o que eu posso fazer também é que eu vejo que ele está inclinado aqui para fora, né? Quer dizer que ele está maior aqui desse lado do que lá na parte interna. Então, vou dar um SX e diminuir um pouquinho para dentro, ó. Até a gente observar desse ângulo aqui, a gente consegue perceber que ele estava assim e ele ficou um pouquinho mais para dentro, certo? Então, já temos essa primeira etapa. Outra coisa que nós vamos fazer é o seguinte, ó. Vamos selecionar... Pode ser todo elemento. Na verdade, não teria muita importância agora, mas de qualquer forma vou deixar selecionado. Vamos vir aqui nos nossos modificadores, certo? Vamos lá em Add Modifier e agora a gente vai utilizar o modificador Subdivision Surface. Tá? Esse modificador ele é muito legal, porque ele faz essa suavização aqui, né, gente? Até vou dar um tab aqui para voltar para o modo de objeto. Olha como ele fica bem redondinho, né? Depois, quando a gente aplica o modificador, ele aumenta a quantidade de polígonos, né? Que aqui, inicialmente ele se encontra na mesma quantidade de polígonos que ele tinha, mas na verdade ele já está meio que pré-criando, né, a quantidade de novos polígonos que seriam gerados nesse novo objeto. Só vou aumentar aqui o Level Viewport, que ele se encontra em 1. Eu clico na setinha para a direita, ele aumenta para 2 e a gente consegue perceber que suaviza mais ainda. Fechou? Agora, para finalizar, cliquei sem querer aqui, mas já estou retornando. Para finalizar, a gente vai dar uma inclinada, né, nesse elemento, porque vejam que todos eles são inclinadinhos dessa forma, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, poderia ser uma face? Poderia. Eu vou fazer assim, ó, segurar o Alt, tá? Clicar bem nessa linhazinha aqui de cima, ó, essa linha aqui, tá? Vejam que não é exatamente a face superior, né? Porque a parte bem central do cilindro seria essa linha aqui. Então, eu vou selecionar essa aqui do lado também, o vizinho. Então, eu vou segurar o Alt, o Shift e clicar com o botão direito em cima dessa linha, ó. Pronto, selecionamos o vizinho, tá? Agora, a gente iria puxar um pouquinho para baixo, só que antes de fazer isso, eu vou ativar essa opçãozinha aqui em cima, pessoal, que nós temos, que é o Proportional Editing, tá? Que é uma edição proporcional, né? Então, eu clico ali na bolinha, a opção que já se encontra aqui é essa mesma, que é o Smooth, tá? E como é que funciona? Olha só que legal, deixa eu voltar aqui. Quando a gente clicar na ponta da setinha aqui para mover, tá? Ele tem uma bolinha, vocês conseguem perceber na tela que apareceu uma bola, né? Vou dar um ESC aqui para cancelar e mostrar de outra forma, que pode ser que não apareça igual o meu, mas vocês vão perceber da seguinte forma. Eu clico na ponta da setinha e movo um pouquinho, tá? Continuo segurando o botão do mouse. Segurando o botão esquerdo do mouse, eu deslizo a rodinha para cima, a rodinha do mouse, o scroll do mouse, né? E a bolinha vai diminuindo. Eu deslizo ela para baixo e a bolinha vai aumentando. Então eu vou deixar mais ou menos um tamanho assim, ó, que eu consigo mover e veja o que acontece, ó. Quando eu movo essa parte de cima, a parte de baixo ali, ó, todos os outros elementos
eles vão meio que movendo em conjunto, né? Ele vai seguindo o fluxo dessa movimentação que eu fiz. Se eu não estivesse usando isso aqui, olha o que acontece. Vou dar um Ctrl Z e vou desativar ele. Ó. Se eu não estivesse usando, ele ia mover assim. Ó. Então ia ficar bem estranho, né? Então por isso que a gente ativa ele. Clica na ponta da setinha, desliza ali para cima e para baixo o scroll, a rodinha do mouse. E aí vocês vão ter esse efeito aqui. Tá? Uma coisa bem importante, talvez vocês tenham alguma dúvida em relação... mas eu uso o notebook, não tenho a rodinha do mouse. Tá? Meu conselho é invista, tá? Compre um mouse que vai ser muito mais fácil, muito mais prático para vocês estarem trabalhando no Blender. Tá? Até inclusive existem alguns teclados, né, de notebooks que não tem o teclado numérico e acaba complicando também, porque aí você vai ter que usar aqui os menus de acesso para procurar os modos de visualização, então acaba sendo um pouco chatinho de utilizar. Mas não é impossível, tá? Dá para se dar um jeito. Então beleza, vou entortar aqui um pouquinho. Eu acho que dá para ser um pouquinho mais espesso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo com A, vou dar um SX e vou aumentar um pouquinho assim, ó. Mesmo com o Proportional Editing ativado, não tem problema. E aí ele vai ficar dessa forma, tá? Dá para melhorar? Dá. Eu posso pegar aqui o modo de linhas, selecionar agora segurando o Alt e o botão direito aqui, ó, bem na linha central e puxar um pouquinho para fora, diminuindo aqui a rodinha do Proportional, né? A mesma coisa eu posso fazer aqui embaixo. Selecionar a linha central, então é essa aqui, tá? E eu posso puxar um pouquinho aqui para fora, tá? Para fazer uma leve inclinação ali, tá? Depois aperto um Tab aqui, volto para o modo de objeto, ainda daria para polir bastante, né? Fazer bastantes modificações, poderia pegar aqui individualmente algumas linhas e ir corrigindo, né? E fazendo algum processo assim, só que daí lembrando que nós temos o outro lado, né? Então seleciona aqui e seleciona o outro lado com Alt e Shift. E aí vai movendo aos pouquinhos. Vou fazendo algumas correções. Ó, essa aqui do meio, essa aqui também, Alt Shift. Move um pouquinho mais para cá. Tá? Essa é uma opção. Outra opção seria a gente criar totalmente do zero, né? Fazer talvez um retângulo, né? E depois ir arredondando ele. Existem várias formas de fazer isso aqui. Tá? Uma coisa que eu vou fazer também, pessoal, vou apertar aqui o número 3 para o modo de faces. E eu vou selecionar... Deixa eu ver como é que a gente pode fazer. Eu vou selecionar tudo e vou dar um S primeiro para diminuir. Tá? Primeiro eu vou deixar elas bem pequenininhas assim, para que essa parte ela entre. Ó, vou apertar um Tab. Então ela entrou em contato com o cilindro, né? Antes ela não estava fazendo isso. Então agora funcionou. Eu posso selecionar aqui segurando o Alt, ó, somente a parte de cima agora clicando nessa linha e dar um S para aumentar um pouquinho mais, né? Se assim for o meu desejo. E depois para finalizar, pessoal, é bem simples, ó. Pega esse elemento, dá um Shift D para fazer uma cópia, aperta o X e move um pouquinho para o lado. Seleciona 2, segurando o Shift, Shift D, X e move um pouquinho para o lado e clica com o esquerdo. Tá? Aqui eu vou selecionar de 2 em 2, porque 4 talvez não caiba nesse espaço. Shift D, X, move um pouquinho para o lado e clica. Ali eu vou deixar por enquanto sem, mas aqui eu posso selecionar talvez 4 ou talvez até 6 elementos. Ó. Shift D, X, levo aqui para um lado e clico. Depois aqui cabe um ou mais elementos, talvez vamos ver. Shift D, X, cabe mais um aqui. Depois tem que fazer alguns ajustezinhos para ele se encaixar melhor. Tá? E aí a gente vai já meio que finalizando, né? Até posso pegar esse aqui, ó, dar um Shift D, X, levar para cá e pegar essa ponta aqui, ó, entrar em modo edição de novo com Tab, né? Seleciono esse pedacinho aqui, aumento aqui o Proportional, né? E vou levando até um pouquinho mais para baixo, assim, para ele entrar dentro do outro elemento ali do lado, né? Observar aqui desse lado também precisa ser feito isso. Então, ó, leva um pouquinho para cá, um pouquinho para baixo, né? E aí a gente consegue organizar esse elemento. Vamos um pouquinho mais para cima, clico fora, beleza, já deu uma finalizada ali. Aqui eu poderia fazer o mesmo processo, na verdade eu posso pegar esse aqui, ó, seguro o Alt, aqui o Alt Shift, puxo um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para cima, tá? E aí a gente consegue organizar o espaço que ele estava ocupando, que não deveria. Tá? E aqui daria para fazer mais uma cópia, mas eu vou deixar ele assim mesmo. Tá? Bem bacana. Então aí já temos o modelo, né, de uma kunai já bem definido, né? Esse pedacinho aqui está me incomodando, gente. Eu não vou conseguir. Vou ter que fazer uma cópia. Shift D, X, posiciono aqui, entro no modo edição. Vou aumentar aqui um pouco
a bolinha do Proportional e vou levar bem para dentro e bem para cima. Certo? Aqui eu posso pegar também esse pedaço e esse pedaço. Opa! Esse aqui com Alt e Shift, né? Leva um pouquinho mais para dentro. Beleza. Posso dar um SY para diminuir dessa forma, né? O interior. Aperto um Tab, clico fora com o botão direito e vou observando. Aí, fechou. Tá? Então, beleza. Tá finalizado essa etapa aqui. Pessoal, tem mais um tutorial para caso vocês queiram dar andamento aí no conhecimento de vocês, aprender um pouco mais sobre Blender. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Esse aqui é um outro tutorial que nós temos aqui no canal, pessoal, que eu fiz há um tempinho atrás, mas aqui é muito válido, tem um conhecimento bem interessante sobre como criar esses pilares aqui de uma forma muito prática e muito simples, gente. É muito fácil de fazer isso aqui, só não modela um templo grego só quem não quer, realmente quem não quer aprender, tá? Porque é realmente muito fácil. Então tem um tutorial, vou deixar o cardzinho para vocês aqui em cima. Tá? Você clica, depois de terminar esse vídeo, vai ali, assiste, que é um tutorial que vale a pena para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre Blender. Tá? E outra coisa, se vocês quiserem que eu termine esse objeto aqui, a gente poderia adicionar mais coisas, né? A gente poderia fazer alguns detalhezinhos de ranhuras, né? Fazer uma escultura por cima dele, melhorar um pouquinho mais os detalhes, né? Aqui tem alguns detalhezinhos que teria que fazer nessa parte aqui, inclusive a pintura desse elemento, né? Então, se você quiser que eu continue, que eu faça o restante desse modelo 3D para você aprender todo esse processo, então deixa nos comentários aí #continue, tá? Eu vou só dar continuidade quando eu realmente ver que o pessoal está interessado e quer aprender mais a respeito. Se eu ver que vocês querem aprender, eu vou dispor do meu tempo, tá? Para poder fazer isso gratuitamente para vocês, tá? Então, lembrando, é um conteúdo gratuito, pessoal, não estou cobrando nada para vocês, tá? A única coisa que eu peço em forma de gratidão que vocês podem me ajudar é clicando no gostei e se inscrevendo no canal. Só isso que eu peço, assim você não perde nenhum conteúdo, os próximos vídeos que vão vir, os tutoriais, conteúdo gratuito que vocês podem aprender. Tá? E quem quiser evoluir mais ainda o seu conhecimento e entrar realmente nessa área, eu aconselho realmente a fazer o curso, tá? Que eu tenho disponível na Udemy, o link está na descrição, um preço muito acessível e você aprende muita coisa certinho, tá? Tudo muito bem estruturado, com uma metodologia de ensino bem bacana e aí vai ajudar vocês demais nesse pontapé inicial. Beleza, gente? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos num próximo vídeo. Até mais!